Chegamos mais uma segunda-feira, mais uma semana diante de nós. Eu espero que você tenha tido um fim de semana abençoado. Eu, pela graça de Deus, pude sair um pouco com a família. Tivemos um culto muito abençoado no domingo e aqui estamos mais uma vez diante da palavra de Deus. Isso é que é importante, que cada dia das nossas vidas nós encontremos este tempinho, aleluia, para ler, para ouvir a voz de Deus através de sua palavra, falando aos nossos corações, e nós vamos dar continuidade ao Evangelho de Lucas, e nós estamos lá no capítulo 9, e vamos estar lendo somente 3 versículos, porque nesta história Lucas foi o que fez a menor das narrativas. Ela se repete em Mateus e em Marcos, mas em Lucas está no versículo 46 ao 48, e esta é a leitura que nós vamos fazer hoje. E diz assim a palavra de Deus: e suscitou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus, vendo o pensamento de seus corações, tomou um menino, pô-lo junto a si e disse-lhes: qualquer que receber este menino em meu nome, recebe-me a mim. E qualquer que me recebe a mim, recebe o que me enviou. Porque aquele que entre vós todos for o menor, esse mesmo é grande. Queridos, poucos versículos aí, mas algumas verdades e alguns pensamentos que a gente pode, se intrigar aqui, se perguntar e se identificar com essa história. A primeira delas é no primeiro versículo mesmo. Que interessante, a gente pode só imaginar, que 12 homens seguindo a Jesus, cada um, enfim, os pescadores tinham a sua força física, a sua realidade, enfim, de aventura, de força, e eram corajosos. Você pode imaginar Pedro, João, uma pessoa mais meiga, e você vê aqueles que tinham alguma formação, como aquele que cobrava os impostos, Mateus, etc. Judas, que também tinha uma posição um pouco diferente. Então, entre eles, no tempo livre que eles tinham, que não estavam dando assistência a Jesus, ou conversando pertinho deles, quando o grupinho se encontrava, então já estava ali essa discussão, de quem deles seria o maior. Então, é algo muito normal da nossa humanidade, Quando nós temos pessoas ao nosso lado, relação de trabalho, às vezes de escola, às vezes a gente tem essa colocação, esse sentimento de querermos ser e descobrir-nos e achar-nos num lugar de mais ascensão do que os outros. Mas a Bíblia diz que quando Jesus olhou para eles e viu o pensamento dos seus corações, esta é uma outra colocação bem interessante. É que Jesus, ele escuta as nossas palavras, ele entende a nossa humanidade, e ele sabe o que se está passando a nível de alma, a nível de coração, E pelo seu amor, ele nos direciona. E hoje ele continua a fazer esta mesma coisa pela palavra de Deus. Nós que voltamos a essa palavra dia após dia, sabemos que nós somos cada dia redirecionados pela sabedoria que ela nos traz. E se nós não tivéssemos ela, definitivamente não teríamos a mesma sabedoria, estaríamos caminhando segundo a sabedoria deste mundo, que em verdade aceita, e na verdade não só aceita, mas incentiva que nós queiramos ser os primeiros, Queiramos ter mais fama, queiramos ser superiores àqueles que nós... Em verdade é um paradoxo, eles nos colocam a nível de cultura, para ter uma postura supostamente humilde, mas um coração desejoso de estar passando por cima, de ter sempre mais, enfim. O fato é que este é o mundo. Aleluia. Jesus, quando viu esta realidade, essa conversa no meio de seus discípulos, principalmente aqueles 12 que seriam o começo dessa nova igreja, mas por que não dizer que conosco é a mesma realidade, porque nós somos os segmentos. Em verdade, eles começaram a história da igreja e nós estamos terminando. A verdade é que sou eu e você que estamos escrevendo os últimos capítulos dos crentes, dos santos, dos salvos, caminhando nesta terra dos viventes, ante ao arrebatamento da igreja. Então, com a mesma importância, Jesus, vendo o pensamento dos seus corações, chamou uma criança, tomou um menino e pôs no meio deles. E disse as seguintes palavras: qualquer que receber este menino em meu nome. Então veja, aqui é uma coisa interessante, porque alguns às vezes pegam essas colocações de Jesus, de alimentar ou de colocar menino, e tiram do contexto que Jesus colocou. Veja que quando Jesus traz o menino, ele não falou só de aceitar as crianças, de abençoar as crianças, de alimentar as crianças ou de receber as crianças. Não está falando de orfanato, não está se falando de assuntos sociais, nem psicológicos em favor das crianças. Seria muito positivo, com certeza,
No entanto, nós precisamos entender o que a Bíblia está dizendo. Jesus chama a criança, põe no meio deles aí e diz, olha, quem receber essa criança, a primeira coisa que nós tomamos atenção, em meu nome. Ou seja, a criança Jesus está simbolizando, pelo que eu entendo aí do texto, alguém que é muito pequeno, porque ele vai chegar nessa conclusão daqui a pouquinho. Ele diz, se alguém receber este menino, essa criança, em meu nome, recebe-me a mim. Você está entendendo? Então ele vinculou um pequeno que é recebido em seu nome, ou seja, quem está fazendo... Há textos paralelos de ensinamentos da mesma sabedoria de Deus, que ele diz, quando você fizer a um profeta, você lembra deste texto? Quando você der um copo de água a um profeta na qualidade de profeta, ou seja, não é que você fez só um bem a uma pessoa, é que você olhou para aquela pessoa, seja um pastor, ou um profeta, ou um servo de Deus, neste caso era a própria pessoa de Jesus, e você ofereceu aquele sacrifício, ou deu aquela oferta, ou fez aquele bem, ou recebeu, foi hospitaleiro, na qualidade, ou seja, entendendo que aquele ali é um servo de Deus, amém? É um crente, é uma pessoa fiel a Jesus, seja qual for a qualificação que você viu, você fez porque aquela pessoa faz isso ou é aquilo, isso é o que é ser na qualidade de profeta. Agora Jesus faz um paralelo aí, semelhante, diz, chama o menino e diz, quem receber esse menino em meu nome, recebe-me a mim. E qualquer que me recebe a mim, recebe o que me enviou. Olha que beleza de Jesus conectar as coisas. Se você recebe este menino em meu nome, como que um crente, como que uma criatura de Deus, né, para abençoá-lo conectado, ou seja, você está fazendo bem a ele como que a Jesus, como no texto também, vamos fazer um outro paralelo aqui, Jesus diz, sirvam aos senhores na carne, isso foi um texto de Paulino, né, Timóteo, os senhores na carne como se servisse ao Senhor Deus, a Jesus. Não como na aparência, mas de coração. Então, nós somos chamados, às vezes, a lidar com pessoas normais, mas como crentes, numa dimensão de obediência à palavra de Deus. Então, quando você recebe uma pessoa insignificante, que é o contexto aqui, pequeniníssima, em nome de Jesus... Numa virtude como quem está fazendo como crente recebendo, você está recebendo a Jesus. Ou seja, você está obedecendo a Jesus. Você está se conectando, se relacionando com Jesus. E quem faz isso comigo está se conectando, está se relacionando, está obedecendo, está recebendo o Pai. Amém? Então Jesus fecha essas três coisas e termina falando o seguinte, porque aquele que entre vós todos for o menor, esse mesmo é grande. Ele não diz o maior aqui. Ele diz, aquele que for menor é grande. Por quê? Porque esse menino, no vínculo de Jesus, está conectado com o próprio Deus. Aleluia. Este menino, ou seja, quem recebe, né? Aquele que entre vós for o menor, que é este menino. Ele é grande. Por quê? Porque se nós recebermos a ele, em nome do Senhor, nós estamos recebendo ao Filho e estamos diretamente, como Jesus falou, recebendo o Pai. Estão entendendo? É um assunto meio complicado, né? Eu estou aqui ainda, né, digerindo este assunto, mas foi Jesus quem fez essa conexão. Então ele termina dizendo, portanto, aquele que dentre vós foi o menor. Quem é o menor nessa história? Era o menino. Ele diz, será grande. Então o menino, por causa da conexão do menino, nós teremos acesso à presença, à obediência, ao relacionamento com o Pai, porque nós o recebemos em nome do Senhor. Significa que dentre aqueles versículos, vou tentar fazer uma aplicação aqui, Dentre aqueles versículos, aquele que for o menor deles, aleluia, ele é grande no reino de Deus. Então, para Deus, ele não permitiu esta briga, esta questão de posicionamento, aleluia. Mas que todos nós possamos, outro texto que nós vamos ler, talvez um dos sinóticos, que ele vai mais adiante em relação a esta briga dos discípulos de ser os maiores. Ele ensina em verdade a eles a como ser maior no reino de Deus, que é o contrário que a sabedoria popular e cultural nos ensina. No entanto, hoje, neste texto nós aprendemos que aquele que é pequeno, menosprezado,
ele, na verdade, no contexto do reino de Deus, ele sempre será grande, aleluia, porque a nossa grandeza não está nas nossas possibilidades, nem na nossa grandeza humana, mas naquele que nos salvou e naquele Pai que nos ama sempre. Que Deus abençoe você, lhe dê uma semana feliz e neste dia de segunda-feira de vitória, para a glória do seu nome. Amém.